noite. Boa noite. Nós começamos com um caso inacreditável. Olha só até onde vai a audácia de um criminoso. Um centro comercial foi assaltado pela terceira vez na região leste da capital. Só que dessa vez deu tempo do bandido fazer um sanduíche, colocar à mesa e ainda tomar uma cervejinha para acompanhar. As imagens são do último final de semana. O suspeito com uma barra de ferro na mão procura dinheiro no caixa. Depois anda pela loja escolhendo objetos. Pega um rádio e, diante da dificuldade de encontrar o que levar no escuro, acende a luz, vasculha gavetas e até escolhe uma gravata do pet shop. Ele foi passeando pela loja, entrou pela janela do consultório veterinário, revirou tudo lá dentro, depois veio no caixa, roubou o dinheiro que tinha no caixa, olhou a loja inteira, subiu no segundo andar na parte de banho e tosa, abriu todos os armários, levou a caixinha de som das funcionárias de escutar música durante o serviço, aí desceu, pegou mais guias. É impressionante a cara de pau, a tranquilidade e a audácia desse pessoal. Ele ficou cerca de 40 minutos no estabelecimento, numa tranquilidade que assusta. Parece não ter medo de ser surpreendido. Depois de invadir o pet shop, o suspeito veio até este restaurante. Aqui ele se mostrou ainda mais ousado. Como não encontrou objetos de valor, ele resolveu fazer um lanche. Preparou sanduíche, assou um salgado e até abriu uma cerveja. Ele fritou ovo, né? Ele fez um hambúrguer, né? E ficou bem à vontade mesmo, interessante. Pôs na mesinha, se pôs no prato, ele ficou como se estivesse em casa. Uma coisa assim, é um cidadão bem acostumado a fazer esse tipo de ato. O pet shop e o restaurante ficam em um conjunto comercial no bairro Santa Inês, na região leste de Belo Horizonte. Aqui tem 6 lojas e em 3 semanas todas foram assaltadas. No meu caso, eles foram mais audaciosos, eles entraram pela porta da frente, olharam, passaram pela loja e acharam mais interessante levar o notebook e a televisão que fica na recepção para os pacientes, né? Nem a imobiliária foi poupada. Fizeram uma bagunça na loja, jogaram tudo no teto, sujaram o teto, pegaram leite, sujaram as mesas. Bagunçar, como aqui uma empresa imobiliária não tem dinheiro, né? Tem só papel e documento, não acharam nada de valor e foram embora. Os comerciantes desconfiam que se trata da mesma pessoa. A câmera que mostra a entrada do estacionamento, por onde o suspeito consegue acesso às lojas, também foi levada. Quem fica no prejuízo quer uma solução. De todo jeito você tenta se defender, você põe grade, você põe treta-chave, todo recurso que você busca, você não tem. Aqui nós temos do lado a câmera do poder público, né? Do olho vivo e tudo, muitas vezes se recorre às autoridades para nos socorrer, eles mesmos vêm, fazem o BO e nos traz muita segurança e tudo. Até eles mesmos, a própria autoridade, está refém da bandidagem. Pois é, e a criminalidade não para. Olha só, um homem foi preso suspeito de roubar 2 residências que abrigam deficientes mentais aqui em Belo Horizonte. Tudo ficou mais fácil porque ele teve a ajuda de uma das funcionárias da casa. Os alvos dos criminosos foram 2 residências terapêuticas mantidas pela prefeitura da capital. Segundo a polícia, as 2 casas foram roubadas em menos de 4 dias. Nelas moram cerca de 20 pessoas com deficiência mental. No dia do crime, todas foram rendidas com arma de fogo. Ameaçava as vítimas, ameaçava as funcionárias das casas terapêuticas que acolhiam idosos e pessoas com transtorno mental. Um dos pacientes tentou reagir aí ao roubo, né? E foi agredido, empurrado, caiu ao chão aí com a conduta do autor. As imagens de câmeras de segurança de casas vizinhas mostram o momento em que um carro prata chega e para na porta de uma das casas que fica no bairro Santa Amélia. Era por volta de 6 da manhã. Em seguida, dá para ver os bandidos saindo e colocando os objetos roubados dentro do veículo. De acordo com a polícia, eles levaram telefones, televisões e cerca de R$1.000 em dinheiro. Tudo com a ajuda de uma das funcionárias da casa que repassava informações para os suspeitos. A cuidadora que auxiliou
o autor no roubo, que participou ativamente desse roubo, também continuou a ameaçar as funcionárias caso acontecesse algum problema aqui para ela na delegacia na delegacia do idoso e pessoa com deficiência. O outro roubo foi nesta casa, que fica no bairro Nova Floresta. Ninguém quis falar sobre o assunto. A polícia conseguiu identificar um dos suspeitos. Raimundo Antônio Batista, de 26 anos, foi preso em casa na cidade de Santa Luzia. Um outro menor que participou do roubo também foi apreendido. A funcionária que ajudou no crime vai responder em liberdade. A Polícia Federal começou hoje uma operação para investigar o roubo de cargas e a receptação de mercadorias roubadas. Quem tem as informações é minha colega Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Boa noite, André. Boa noite a todos. A operação das polícias Federal e Civil aconteceu em Medina, no Vale do Jequitinhonha. O grupo criminoso, ele atuava no roubo de cargas, receptação e também tráfico de drogas. Estamos aí acompanhando algumas imagens. Esse grupo criminoso aí, 11 pessoas presas, 42 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Segundo a Polícia Federal, materiais transportados pelos caminhões dos Correios eram alvo dessa quadrilha. Já segundo a Polícia Civil, vários materiais foram apreendidos, celulares, roupas sem notas fiscais e até mesmo, André, pés de maconha foram apreendidos com essa quadrilha lá em Medina, viu? No Vale do Jequitinhonha. É isso aí, Luciana. Obrigado pelas informações. E olha, início do ano está chegando, né? E nós, pais, estamos preocupados aí com as matrículas dos filhos nas escolas. E olha, a inadimplência pode atrapalhar, viu? Ela cresceu neste ano. Para caber no orçamento, Alexandra pesquisou e encontrou uma escola particular para o filho com a mensalidade mais barata. Vai economizar no ano R$ 7.200. Nossa, economia sem arrependimento total. No início a gente ficou um pouco meio balançado, mas agora sensacional, tudo de bom. A escola é excelente, é muito melhor mudar antes de ficar na inadimplência. Enquanto a taxa média de inadimplência no país é de 12%, aqui em Minas Gerais ela chega a 14% este ano. São cerca de 260 mil alunos com pelo menos uma mensalidade em atraso. Em relação a 2015, a inadimplência cresceu 5%. A dica é procurar a escola antes que a dívida fique ainda maior. Para a escola é importante chamar o pai, negociar com ele e realmente conseguir receber do que ficar adiando essa conversa, essa negociação. Nesta escola, a diretora busca saídas para reduzir a inadimplência e não perder mais alunos. A estratégia foi oferecer vantagens para quem quiser acertar as contas. A escola está oferecendo parcelamento da dívida em até 10 vezes e também um desconto dos juros e multa, para que assim o aluno permaneça conosco e não haja evasão. Esta outra escola chegou a ter 70 alunos matriculados. Hoje são menos de 40. O jeito é buscar novos caminhos. É importante, tendo esse quadro, a gente ampliar o atendimento, não deixar salas ociosas e reinventar, na verdade. Ver o que a escola pode oferecer a mais que vá captar mais alunos. É uma forma da gente driblar a crise, E tem que ter muita criatividade. Quem sabe surge mais ideias a partir daí. 9 dias. Esse é o tempo que moradores de Ribeirão das Neves estão sem água. Os detalhes no próximo bloco. E nós vamos falar também sobre o protesto dos servidores da segurança do nosso estado. Hoje, quem passou pela Savassi encontrou essa imagem aí, ó. Muito congestionamento, policiais civis e militares parados. A gente traz essas informações daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Há pelo menos 9 dias, moradores de Ribeirão das Neves estão sem água em casa. A situação é crítica em toda a cidade. Nem coleta de lixo a prefeitura está fazendo. A indignação do seu Eustáquio era tanta que ele foi receber a nossa equipe no portão. Ele está aqui no desespero aqui, porque é 12 dias hoje sem água. 12, você já pensou uma casa sem água 12 dias? Ele e outras famílias do bairro Areias, em Justinópolis, estão vivendo uma situação difícil. O senhor tem que fazer o que com essa quantidade de água? Uai, minha filha, isso aqui mal é escovar um dente, mal. O resto, banho não tem jeito, mas pode tomar banho com água dessa. Na geladeira, 1 litro de água para a família inteira beber. Para piorar, a casa dele está em obras. Sem água, agora imagina como é que fica a situação. A sujeira, a poeira que fica, os móveis, tudo, você pode ver que tudo é poeira puro.
Não tem condições de lavar, limpar nada. Para conseguir fazer o almoço, Dona Graça anda mais de 5 quilômetros em busca de água. Lá do outro lado do Sueli tem água lá, né? E aqui nós não tem. Aí para comer a gente tem que buscar lá, porque fazer o quê? O caminhão tá trazendo aqui, mas a gente vai ter confiança de fazer comida com aquela água. Visitamos outros moradores do bairro, todos na mesma situação. Essa água a senhora pegou no caminhão-pipa? Fui no caminhão ontem. E essa quantidade de água que tem aqui, é para a senhora fazer o quê até quando? Para tudo, né? Lavar, dar banho, são 5 famílias. Uma vez por dia, o caminhão-pipa aparece no bairro. Mas quando isso acontece... Uns querem vir na frente, furar fila, quer levar mais que os outros. Ninguém respeita ninguém. Eu, pelo menos, ontem eu peguei 3 baldes de água. Tinha gente que estava levando, é mundão. Porque é muita gente, né? Para ajudar os vizinhos, Cláudio enche tambores de água em outro bairro e entrega aos moradores do Areias. Para isso, ele usa o próprio carro e não cobra nada. Cisterna, né? Poço artesiano. Aí a gente busca lá e tá enchendo a caixa com o pessoal que tá precisando aí. Tá todo mundo numa situação difícil, né? Então tem que ajudar, né? Cobrar é injusto, né? Esse aqui é meu netinho, tá com 8 meses, né? Tem que tomar banho. Eu tenho tanto de roupa para lavar ali, 2 trouxas de roupa. E não tem água. É um descaso, né, com a população. Além da falta d'água, os moradores de Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital, têm sofrido. O caminhão não passa regularmente para recolher o lixo e as ruas estão esburacadas. Se fosse um bairro lá do centro, lá, Savassi da vida lá, com certeza, meu filho, em 2 dias, máximo 3 dias, a água já estava brotando lá. Como é o bairro aqui, é um bairro largado, então nós estamos jogados mesmo para as traças. Olha, logo depois que a nossa equipe de reportagem passou no local, moradores fecharam a avenida principal da cidade e incendiaram o lixo em protesto contra a falta de coleta e estrutura nos bairros. A Prefeitura de Ribeirão das Neves informou que o serviço de limpeza urbana está sendo regularizado e que o mutirão deve acontecer no município. Com relação às condições do asfalto, disse que uma ação emergencial de tapa-buracos é feita na cidade depois das fortes chuvas dos últimos dias. Sobre a falta de água, a Copasa informou que o abastecimento está comprometido em função da queda de uma ponte e que a previsão para a normalização do serviço é a partir do dia 24. Que absurdo, né, gente? Tanto tempo sem água. Imagina a situação desse pessoal que a gente viu ali. As tarifas do transporte público estão mais caras no sul de Minas e quem usa o ônibus reclama da alta e também da qualidade do serviço. Alguns usuários foram pegos de surpresa pelo novo aumento. Sabia não. O que achou disso? Eu acho muito caro, muito caro. A tarifa de ônibus coletivo em Poços de Caldas sofreu um reajuste de 9% nesta terça-feira. Com o aumento, o valor da passagem passou de R$ 3,30 para R$ 3,60. Eu acho que pelo tamanho da cidade, né, eu acho que é um valor meio exagerado. Eu acho que não é tão necessário aumentar agora, né? Poderia congelar mais um pouco o preço, né? Acho caro, né? Porque tem cidade muito maior que tem um preço compatível, a mesma coisa. A Prefeitura autorizou o reajuste após a análise de uma planilha de custos apresentada pela concessionária. Inicialmente, a empresa havia solicitado uma tarifa básica de R$ 3,90, mas a administração só autorizou um aumento de 30 centavos. O reajuste atinge também as linhas de integração nas zonas urbana e rural, que passam a custar R$ 5,40 e R$ 7,20, respectivamente. Com o reajuste, Poços de Caldas passa a ter a passagem mais cara da região, superando Pouso Alegre com R$ 3,20 e Varginha com R$ 3,30. Nós seguramos esse aumento, nós fomos administrando, seguramos, nós não estamos fazendo o que muitas empresas fazem, ou seja, colocando uma demissão em massa de colaboradores. Para o gerente da empresa concessionária, apesar de ser a mais cara, a tarifa da cidade está abaixo daquilo que seria o valor estabelecido em contrato e do valor que permitiria a saúde financeira da empresa. Se não houvesse aumento do óleo diesel, dos nossos insumos, né, de toda a nossa operação, a manutenção que nós temos dessa frota, são 124 ônibus rodando 24 horas por dia, do dia 1º do ano até o último dia. Então, chega uma hora que está insuportável. Nós não estamos mais conseguindo o equilíbrio do nosso sistema econômico e financeiro do sistema nosso. Pelo menos 17 mil vagas de emprego foram fechadas no setor da construção civil neste ano.
O que mais se vê nos últimos tempos são obras paradas, placas de vende-se aqui e ali. São alguns reflexos da crise no setor da construção civil, que teve queda de 9% no desempenho nesse ano em Minas Gerais. A pior face da crise se reflete no desemprego. Só de janeiro a outubro desse ano, quase 17 mil vagas de trabalho na construção civil foram extintas em Minas Gerais. E só na região metropolitana de Belo Horizonte, quase 9 mil vagas de trabalho deixaram de existir. Esse mesmo número poderia ter sido reconquistado à medida que a burocracia e o entrave que nós temos nas aprovações de projeto, tanto nos municípios quanto no estado de um modo geral, pudesse aprovar todos os projetos do setor. O custo da mão de obra cresceu 12,3%. Já o custo com material de construção teve alta de 1,5%. O que nós observamos é o quê? Que o custo com materiais de construção tem registrado um aumento inferior ao custo com a mão de obra. Em função disso, o custo com a mão de obra tem ganhado participação maior no custo total da obra. Para o Sinduscom, 2016 foi o ano do comprador. O comprador que tinha condição aproveitou, comprou bem. As empresas estavam mais preocupadas em vender do que lançar, então por isso realmente houve aí, de certa forma, uma queima de estoque. Para o setor, o desempenho aguardado para 2017 deverá ser um pouco melhor. Nós estamos contando um desempenho muito maior pelo mercado imobiliário. Esse sim é o que acreditamos que vai salvar no setor e muito menos em obras públicas. A seguir, bandidos incendeiam um ônibus que seguia para a penitenciária. E tem também exposição de presépios lindos na Praça da Liberdade. É já já. Servidores da Segurança Pública protestaram hoje na Praça da Liberdade. Luciana Viana esteve no local e tem os detalhes para a gente. Qual foi o motivo dessa manifestação, Lu? Bom, Gisele, esse projeto, na verdade, essa manifestação, esse protesto foi contra um projeto de lei, o projeto de lei 257, que propunha regras para a renegociação da dívida dos estados com a União. Mas, em contrapartida, o estado que aderisse a essa recuperação fiscal teria que congelar salários por 10 anos, além de congelar promoções e contratação de policiais e bombeiros. Os servidores pediram, então, apoio do governo estadual para pressionar deputados e o governo federal para que o projeto de lei não fosse aprovado. Pela manhã, a categoria se reuniu na Praça da Assembleia e depois se deslocou para a Praça da Liberdade, conforme a gente está vendo aí as imagens, não é? O governo de Minas, Gisele, ele já havia dito que não iria aderir ao programa de recuperação fiscal por considerar as contrapartidas exigidas pela União desproporcionais. Bom, esse projeto de lei, ele foi aprovado pela Câmara Federal em Brasília agora à tarde, mas com as contrapartidas que eram alvo dos protestos retiradas do texto. Obrigado. Bandidos colocaram fogo em um ônibus que transportava albergados para uma penitenciária. O motorista acionou a polícia militar alegando que 4 indivíduos encapuzados em um veículo hatch de cor branca haviam abordado o ônibus mediante o emprego de arma de fogo e teriam mandado todos os passageiros descerem do ônibus. Logo em seguida, atearam fogo no ônibus. Estamos trabalhando para a identificação desses autores e possivelmente motivação desse crime. Chegando no local, ninguém ficou ferido? O motorista está bem? Bem, o motorista está bem, todos os albergados a princípio sem nenhum ferimento, a princípio nenhum indivíduo ferido. No local que restou a guarnição fazer uso de jato sem pressão, com baixa vazão, que já é um jato que economiza água e já faz o rescaldo junto e extingue ali o resto de incêndio que tinha, tendo em vista que o estado bem avançado após chegar aqui no local. Corria risco de algum tipo de explosão, já em vista que o ônibus sempre anda com o tanque cheio? A princípio, não, porque à medida que a fibra de vidro do ônibus reveste ele foi derretendo, a própria atmosfera explosiva que estava ali foi sendo consumida, mas não totalmente descartada, tendo em vista que se o fogo começou próximo a esse tanque, provavelmente se a atmosfera dele rompesse e ele viesse a aumentar a área da atmosfera explosiva, poderia sim causar uma explosão ali no próximo ao ônibus. Compras de última hora. Os shoppings estão lotados e para você não perder o controle, tem algumas dicas para acertar no presente. Inácia Soares.
Ele está chegando, a data mais importante para o comércio brasileiro, o Natal. Mesmo em um ano desanimadinho, sobrou um gás para arrumar as vitrines e até contratar trabalhadores temporários. Mesmo com estoque mais baixo, a loja precisa parecer tão bacana como nos anos anteriores para atrair o cliente que quer manter a tradição dos presentes. O pior Natal da década foi 2015. Como a economia está ensaiando uma melhora, os próximos dias têm tudo para não repetir o ano passado. E não é porque o dinheiro apareceu de repente, não. É que a esperança do brasileiro se acende com uma simples fagulha. Para as empresas é ótimo. Para o brasileiro, sinal de perigo. Então eu vou dar 3 dicas para quem não quer se arriscar. Faça uma lista de todas as pessoas que você quer presentear. Senão, o dinheiro acaba e você ainda se lembra de mais alguém. Seja criativo nas escolhas, surpreenda seus amigos e a família. E, por fim, não economize na pesquisa de preços. Essa sim tem que ser generosa. Mas se você estiver atolado nas contas, não dê presentes. Resista. Dê mais abraços e faça telefonemas simpáticos. É você quem sabe da sua vida financeira. Não faça bonito no dia 25 para depois morrer de tristeza quando chegar a fatura do cartão. Encerre o ano colocando em prática a grande lição que 2016 está ensinando a todos nós: ser feliz gastando pouco. Os presépios dão um toque especial às comemorações de Natal, né? E aqui em Belo Horizonte, uma exposição muito bacana no Circuito Liberdade, está mostrando vários exemplos disso. São 13 espaços culturais que mostram com muita criatividade a história do nascimento de Jesus. Eles contam a história do nascimento de Jesus. De materiais diversos e ricos em detalhes, os presépios dão um toque especial e tradicional às comemorações natalinas. Dessa vez, expostos no Circuito Liberdade, na capital mineira. O nascimento do menino Jesus, a visita dos Reis Magos, o pequeno Cristo na manjedoura e nos braços de José e Maria. A família sendo cortejada pelos reis. O cenário bíblico visto de várias formas, cores e tamanhos. Aqui, pontos turísticos e tradicionais como a Igrejinha da Pampulha, o Viaduto de Santa Teresa e as linhas curvas de Oscar Niemeyer inspiraram o artista. Aqui, uma técnica artesanal que aproveita restos de tecido, o conhecido fuxico, ornamenta a base do presépio. Mas o presépio também ganha movimento. Esse evento dos presépios, nós temos o Circuito Liberdade, que traz todos os equipamentos do circuito, estão expondo pelo menos um presépio. E, além disso, aproximadamente 150, 160 cidades aderiram ao projeto. E nós temos aí mais de 250 presépios abertos à visitação pública em todo o estado de Minas Gerais. Além da beleza dos presépios, o circuito também oferece uma experiência sensorial. A gente oferece, quando o visitante vem conhecer a exposição de presépios, uma lupa e uma lanterna, porque aqui é repleto de detalhes, né? Cada presépio tem a sua forma, a sua cor, é um tipo de material diferente, é um detalhe, e que isso só pode ser visto quando você tem luz e tem um objeto para ampliar, que é a lupa. Eu acho muito interessante porque desperta a curiosidade das pessoas, principalmente das crianças, que elas ficam querendo ver, né? Aí pegar a lupa, que é um objeto diferente, que não é comum, e a lanterna. O que você viu ali e que você mais gostou? É das estrelas. O que te chamou sua atenção aqui? Essa estrela. Por quê? Porque ela é uma estrela cadente. São mesmo detalhes, miniaturas que nos transportam para uma experiência mágica. Adivinhe dentro de onde está essa noite de Natal? Essa outra noite especial veio parar dentro de uma lâmpada. E dos riscos no quadro negro, o giz agora serve de forma para o artista. Todos os presépios expostos aqui no Circuito Liberdade podem ser vistos até o dia 6 de janeiro, de terça a sábado, de meio-dia às 10 da noite e aos domingos, de meio-dia às 8 da noite. E a entrada é de graça. A gente fica por aqui. Uma ótima noite para vocês. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Fique agora com o Jornal da Band, as notícias do Brasil e do mundo. A gente volta amanhã às 10 para 7, hein? A gente está aqui junto. Tchau, tchau.